O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos chegando ao final do mês de agosto e também do mês vocacional, né? Que a igreja no Brasil celebra com tanta, vamos dizer assim, firmeza, né? Com tanta alegria e também sempre com tanta esperança para que todas as vocações sejam aí, de fato, alicerçadas, né? Em Jesus Cristo, né? Vocação que a gente pôde viver este mês mais uma vez, né? A gente vive todo dia a vocação, né? Mas esse mês, de maneira podemos cada vez mais refletir, né? Sobre aquilo que justamente o Senhor chama a cada um de nós, né? Se o Senhor já nos proporcionou descobrir aonde nós temos que ser esta luz, este sal, esse fermento, onde viver o nosso batismo, né? Então, cabe a cada um de nós viver bem, da melhor maneira, né? E também, claro, viver bem e da melhor maneira significa cada vez mais também se pôr à disposição, buscar o conhecimento, buscar cada vez mais a vida em comunidade, buscar também o fortalecimento da oração individual e em comunidade também, né? Tudo isso faz parte da vocação que nós já sabemos nessa altura da vida ao que o Senhor nos chamou, né? A liturgia de hoje, ela encerra então esse mês dizendo de alguns pontos importantes, né? Sobre a vocação e sobre a vida de cada um de nós, né? Já diz aqui que após um período de caminhada, o povo, né, que estava sob a liderança de Josué, ainda duvidava, né? E Jesus fala hoje no Evangelho também, mesmo assim, alguns dos seus discípulos que caminhavam, escutavam, estavam aprendendo dele ainda, né, também duvidaram e foram embora, né? Duvidaram e foram embora, né? Aqui a gente vê na primeira leitura Josué falando, né? E vós, a quem vocês querem servir, né? Aos deuses da Mesopotâmia, né? Aos outros deuses da terra em que vocês habitam, ou, é claro, vocês que já viram Deus tirar vocês do Egito, estar com vocês, alimentar vocês no deserto e quase já chegando na terra aqui prometida,
né? Vocês querem fazer a opção pelo Deus que é a salvação, quem vos criou, quem vos assumiu como povo, ou continuar na dúvida com outros deuses, né, dos amorreus ou da Mesopotâmia? Então o povo tem que tomar partido, né? Este povo é a comunidade, né? Hoje nós entendemos, este povo também é a igreja, né? Nos dias de hoje, né? Tomar partido pela decisão, né? E as decisões, elas têm que, antes de ter um caráter coletivo, de comunidade, tem que ter um caráter individual. E esse caráter individual é um testemunho, né, que Josué dá aqui, né? Quanto a mim, né? Então ele fala dele, quanto a mim. Nós também temos que aproveitar e aprender um pouco a atitude de Josué, né? Quanto a mim, eu tenho que fazer opção, eu tenho que proclamar, eu tenho que mostrar que a minha escolha já é consciente e que ela é firme, né? E se eu sou responsável pela minha família, né, quanto a mim e minha família, né? E hoje nós vamos ouvir São Paulo dizer também sobre o casamento, né? O homem que conduz a família, o homem que é cabeça da família. Então aqui é um exemplo de como ser cabeça, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor, né? Eu e minha casa, minha família, nós serviremos ao Senhor. Então, quem já se convenceu de que Deus atuou e fez o que deveria ter feito na vida, né? Se apresentou, se colocou como condutor, dificilmente largará esta forma de opção pelo próprio Deus da vida, né? Dificilmente. Mas a gente vê que as pessoas vacilam, né? Vacilam e ao mesmo tempo buscam outras realidades, né? Mas também Josué nos ensina outra coisa, né? Se estou firme longe de mim, abandonar o Senhor, eu e minha família. Por isso que é cada vez mais importante a gente ver que a família é o espaço que depois fortalece a igreja. Se a família não está fortalecida, a igreja, a comunidade também não, né? Isso é claro, isto é óbvio, né? As opções que as pessoas fazem dentro da própria família, às vezes quebram a unidade da igreja, né? E aí corre-se o risco de fazer outras opções. Então essa primeira leitura fala para realmente nós que caminhamos, já sabemos, temos essa certeza, com todas as alegrias e dificuldades, um casamento, né? Um casamento, né? Que Deus tem conosco, Cristo tem conosco, que somos a sua igreja, né? Nos mantenhamos firmes na nossa opção e vamos adiante, não ficar parado, né? A segunda leitura que São Paulo hoje fala para os Efésios, né? Não vamos interpretar essa leitura como muitos na sociedade gostam de ver, né? Quando se fala entre homem e mulher, né? Aqui São Paulo está dizendo na dimensão de Cristo, né? E primeiramente, o cabeça é Cristo, a noiva, a esposa, a mulher é a igreja, né? Se Cristo conduz a sua igreja, ele não conduz com mão de fé, mas por amor, né? Ele conduz por amor, porque ama a sua igreja. Ele serve a sua esposa. Em contrapartida, a esposa, com tanto amor recebido, também, ela é capaz, por amor, de se submeter ao seu Senhor. Da mesma forma, quando se passa isso para o casamento, né? Hoje, se vocês repararem, quando os casamentos são efetivados lá na igreja, são feitos, né? E nas paróquias fala, vocês querem escolher uma leitura? Não se escolhe mais essa leitura, né? Porque ainda não se entendeu a dimensão cristológica desta leitura da carta de São Paulo aos Efésios, né? O marido é a cabeça da mulher,
Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, a esposa. É claro, um homem e uma mulher só podem viver nesse equilíbrio se tem a Cristo como cabeça na sua vida, homem e mulher. Se tem como cabeça da sua vida, o homem é capaz também de guiar, por amor a Cristo e aos seus familiares, a esposa, os filhos, o seu próprio lar. Mas hoje é entendido como uma forma de submissão por poder, não é verdade? E isso não funciona, né? Não funciona, porque o poder é, para nós, entendido como cristãos, como serviço. Então, o marido serve naquilo que é próprio dele à esposa, e a esposa, o que é próprio dela, se submete por amor a essas escolhas e decisões. Sempre Por fica amor. na primeira parte, né? Sim. Esquece da segunda. Exatamente. O marido amar a sua esposa. Sim. Como Cristo ama a sua igreja. Exatamente, né? Agora vem essa questão da colocação, né? Maridos, amai as vossas mulheres, né? Como o Cristo amou a igreja. E como o Cristo amou a igreja. Aí precisa ver se os maridos querem também, né? Cristo amou a igreja dando a vida. Dando a vida, né? Morreu na cruz, ressuscitou por todos nós. Né? Então, o marido deve também se anular, morrer a cada dia pela esposa, por amor a Deus, a Cristo e a sua esposa. Né? Então, aí ganha uma configuração, uma explicação muito lógica. Né? Não é poder, é igualdade no amor. E que nós tenhamos essa consciência que Cristo se submeteu ao Pai, quando em outro momento a gente escuta a palavra dizendo, né? Jesus Cristo se anulou, se fez pequeno, né? Se esvaziou. Tudo isso é submissão. Se fez pequeno, esvaziou-se, a sua kenosis, né? O seu esvaziamento total, a sua submissão ao Pai, por amor e obediência. Amor e obediência ao Pai. Né? E São Paulo, depois aqui, ele é também muito delicado, esperto. Aí no finalzinho ele fala assim, olha, não é causar briga aqui entre marido e mulher não, mas esse mistério é grande. E aí ele faz a parte dele, né? Ele não era casado, né? Eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. Ele não era casado. Porém, ele enxergava que o noivo, né, o esposo, ama a noiva, a esposa, a sua igreja, e dá a vida por ela. Então, que homem e mulher, unidos no sacramento, deem a sua vida um pelo outro, em nome de Cristo, em nome de Deus, de Cristo, e possam viver essa submissão um ao outro, a mulher ao marido, e ao mesmo tempo, claro, o marido, a mulher, a gente abaixa muito a cabeça, porque a razão sempre vai estar com um ou com o outro. Então, por amor, sejamos submissos. Né? E, para finalizar, o Evangelho de hoje. Né? O Evangelho de hoje retrata definitivamente e fecha esse mês vocacional com a escolha. Né? Deve ter sido muito assim, triste para nosso Senhor, vendo aqueles discípulos indo embora. Mas veja, né? Veja, Pedro está ali, com toda a sua história, o seu jeito, né? Depois da pergunta de Cristo, se isso vos escandaliza, né? Jesus o mês inteiro vem falando, né? No capítulo 6, que ele é o pão da vida. Depois ele fala da multiplicação também do pão, dos peixes, né? Alimenta o povo. E chega um momento que ele fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E eu nele, eu sou o pão da vida. E dá a vida eterna.
muitos se escandalizaram. Jesus pergunta: isto vos escandaliza? E quando for uma coisa maior? Quando vocês me verem subindo para onde estava antes, ressuscitado. Então, uma coisa tem que ser muito clara para nós, né? Nós não podemos compreender mais a Cristo de forma meramente figurada, né? Quem come a minha carne, agora nós vamos comer você, né? Se alimentar de você, beber o seu sangue. Sim, é o que nós fazemos. Só que isso foi feito por Ele no momento derradeiro da sua vida e foi deixado a nós como memorial. Então, como ser cristão nos dias de hoje? Como ser cristão nos dias de hoje, se eu não me alimento do corpo e bebo do sangue de Cristo, o sacramento da Eucaristia? Posso ser cristão apenas numa dimensão protestante, que fala assim, só a Escritura? Não. A Igreja diz a Escritura, a tradição e o magistério. Magistério, quem ensina? A Igreja ensina. Os catequistas colaboram no ensinamento da Igreja. Como viver, então, e se proclamar cristão, sendo que você não come e nem bebe o sangue de Cristo? Como? E aí, infelizmente, a gente vê o cristianismo fragmentado, né? As pessoas querendo tomar posse daquilo que Jesus já construiu, que é a sua igreja, já nos deixou a sua igreja apostólica, né? Os apóstolos partiam sempre o pão, partiam o pão, partiam o pão. E nós vemos igrejas que não partem o pão, mas temos a palavra. Então aí a gente entende qual é a opção de cada um de nós, né? Ou não? Cristão sem Cristo, se alimentar de Cristo, impossível. 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 Então, cabe a cada um de nós nunca nos escandalizarmos daquilo que o próprio Cristo quis para cada um de nós. Vocês me comam, vocês me bebam, né? E façam isso em memória de mim, sempre. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Qual é a forma de Cristo estar conosco? Pão e vinho e palavra. Alimentados, eucaristizados, somos outros Cristos no mundo, na igreja, na família, na sociedade. Então, lembremos, né, o que o nosso Senhor já disse: o Espírito é que dá a vida. Espírito Santo, batismo, olha aqui de novo. Batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A força do Espírito Santo nos dará o discernimento para vivermos bem esta vida dentro da vontade e da submissão, tá? Que Cristo deseja para a sua igreja, né? E tomar cuidado, né? Porque há entre vós alguns que não creem. Não creem na própria palavra de Cristo. Tomai e comei. Não. Acho que dá para fazer um cristianismo diferente. Palavra. Não dá. Com todo respeito, né? Com todo respeito a qualquer outra religião que se denomina cristã. Não dá, né? Tem uma questão aí, que às vezes a pessoa não entende também. Sim. Nós acho que já entendemos um pouco. Que são corpo e sangue. Não, mas eu só como o corpo, o sangue, não, né? Sim. Então acho que é bom explicar um pouquinho isso aí. Sim. E também a questão de se a gente se colocar no lugar dos apóstolos há 2000 anos atrás, num tempo onde tinha tantos falsos profetas, Sim. né? Quer dizer, não era tão fácil para eles também. Será que é verdadeiro? Será que não é? Não é? Quer dizer, depois de 2000 anos, a gente tem fé, vendo tudo
Jesus nos proporciona. Ainda muita gente não acredita, não é? Sim. Então, Esta questão, não é tão ela fácil, perdura, né? né? Perdura por 2000 anos. Mas essa questão, ela é resolvida a partir do momento que nós nos convencemos que precisamos de Cristo também nessa dimensão do alimento, né? O corpo e o sangue foi a maneira, pelo pão e pelo vinho, de se fazer presente até a volta de Cristo, né? Como nós vamos esperar? Mas, Senhor, né, vamos ficar só contemplando o Senhor subir? Lembrar que vem o anjo e diz, né? Da mesma forma, ele voltará. E qual foi esse período da mesma forma, né? Para que, enquanto ele não volte em corpo total, glorificado, ressuscitado, né? E ao Senhor voltará dessa forma, esse mesmo corpo glorificado se faz presente no mistério de um pão e de um vinho transubstanciado. E por que comer e beber? Para realmente o Cristo estar no meio de nós, né? Não crer nisso, como você falou, Zanon, significa anular a própria palavra do Cristo, né? Se ele disse, tomar e comer, e é difícil ainda, depois de 2000 anos, entender, é porque o ego individual de querer controlar a história e o próprio Cristo ainda prevalece, né? Nós, como igreja, nós precisamos seguir a orientação que vem desde os apóstolos e atualizada pelo magistério e as necessidades do mundo hoje, né? Só que para muitas pessoas continua sendo muito duro, né, esta palavra de Cristo, tanto do seu corpo e sangue como qualquer outra palavra, né? Como qualquer outra palavra. Lembrando o casamento, né? É justo ou não despedir uma mulher por qualquer coisa? Naquele tempo também. O homem fazia o que queria, né? Você despede uma mulher, fez isso, está divorciado. O próprio Cristo nos ensina e é o que serve para nós hoje, né? Um homem e uma mulher, um único casamento até que a morte os separe, né? E por que não, Senhor, não posso fazer isso? Moisés disse isso por causa da dureza do coração. E ainda essa dureza prevalece, né? E aí a gente vê tantos matrimônios, né? Quando vão à igreja se acabarem, e pior, hoje os matrimônios, as pessoas não querem mais casar-se na igreja, não querem a bênção, não querem se colocar ao desafio do sacramento, né? Promete amor e fidelidade. Olha o que a igreja quer para você, um homem e uma mulher, né? Amor e fidelidade por toda a vida. E se não, amor e fidelidade um ao outro. É Cristo com a sua igreja, é o homem e a mulher olhando-se para si e abençoados, né? Agora, o corpo e o sangue é Ele, é a presença. Nosso Senhor nunca quis se afastar de nós. Eu estarei com vocês até o fim do mundo. E a Eucaristia é este, né, sinal, é este mistério. Quem descobre o mistério da Eucaristia? Quem valoriza a Eucaristia, quem participa da Eucaristia. Se eu não há corpo vivo sem sangue também. Exatamente, né? Porque a conotação do sangue para os antigos e para os hebreus também, né? Para os judeus, o sangue é a vida, onde corre a vida. Tomai, o meu sangue é que vai te proporcionar a vida, porque eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não há, muito bem lembrado, né, essa parte do sangue, né? No sangue está a vida, os nutrientes que o corpo absorve de qualquer outro alimento. Quem come a mim e bebe a mim, né, diz Jesus, me absorve por completo, porque eu sou a vida. Você quer a vida? Coma o meu corpo, beba o meu sangue, escute a minha palavra, né?
Viva por mim e eu viverei em vocês. Né? E é assim, né? Termino dizendo assim. Então Jesus disse aos 12, vós também, vós quereis ir embora? Opção de novo, né? Qual é a opção? Qual é a minha opção? Né? Simão Pedro, a figura da sustentação, da solidez da igreja, até hoje, sempre será assim, sempre, né? Tu tens palavras de vida eterna. Fechou o assunto, né? Qual outro Deus tem palavras? Todos têm. Agora de vida eterna, de vida e vida eterna. Só aquele que é o autor da vida, né? Nós cremos, diz São Pedro, a posição dele, né? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que nós possamos chegar sempre, em qualquer situação da nossa vida, para não ter dúvidas na nossa caminhada, e crer firmemente que Jesus é aquele que devia vir para a nossa salvação, o Santo de Deus. Né? Maravilhoso a liturgia pensar desta forma, né? Não oscilante, mas diante das opções, nós já sabemos a quem devemos ser e permanecer fiel, como Cristo é fiel e ama a sua igreja, até o final, juntos com Ele, submissos no amor, no perdão a Ele. Né? Isso é maravilhoso para se viver. Quem quer essa proposta? Esta é a fase que se deve pensar e decidir. Eu quero. Vocês querem? Então vamos seguir juntos nessa proposta. Louvado